Olá, pessoal do Felicidade dá Trabalho. Nós estamos de volta com mais um episódio direto do São Paulo Innovation Week. Dessa vez a gente está recebendo a Maria Paula, atriz, humorista, mestre em saúde mental, embaixadora da paz, tantas coisas em uma pessoa só. A gente está muito feliz e honrada de receber você aqui. Muito obrigada por ter topado. Para a gente falar sobre um assunto tão importante e delicado que é: você está postando, você está vivendo, você está sentindo, o que você está fazendo, né? Quando o sentimento se torna espetacularização, vocês entenderam? E quando a gente usa isso como uma forma de entretenimento, de engajamento, de espetáculo, o que acontece com a gente enquanto seres humanos? Então, a gente quer muito escutar a sua perspectiva. E aí eu quero te dar a oportunidade, eu sei que todos aqui já devem te conhecer por uma ou outra ou várias dos seus papéis, das coisas que você fez ao longo da sua trajetória, mas eu acho importante você falar também sobre quem é você fora do LinkedIn ou fora do que as pessoas conhecem. Como é que você gostaria de se apresentar? Quem é você fora do que a gente vê na mídia e no LinkedIn? É engraçado porque as pessoas me conhecem, a minha figura pública é muito ligada ao humor. E a essa leveza, essa coisa alegre. E eu tenho uma vertente também que faz muito parte de mim também, mas que é uma vertente de uma pessoa muito séria. Eu faço humor, eu acredito no humor, principalmente como forma de reflexão e de inteligência crítica. E isso também não anula essa minha pegada, porque eu sou uma pessoa assim, eu chego no horário, eu respeito muito a atenção do meu público ou dos outros, das pessoas que convivem comigo. Eu sou séria, eu sou uma pessoa que eu sou super esforçada, eu acordo cedo, eu me preparo muito para cada coisa que eu vou fazer. E isso talvez seja uma surpresa para a maioria das pessoas que acham que eu sou muito, né, toda paz e amor, uma coisa até meio desleixada, ou talvez... Mas não, eu sou uma pessoa extremamente séria e eu me preparo para tudo. Eu sou uma pessoa que gosto de profundidade, eu gosto de ler muito, eu gosto nas minhas relações também, eu tenho relações muito intensas, muito verdadeiras, eu não sou aquela que fica na espuminha, sabe? E isso é bom porque favorece essa minha virada que eu consegui fazer até profissionalmente. O fato de eu ser psicóloga, o fato de eu ter feito um mestrado em desenvolvimento humano e saúde mental, estou me preparando para começar um doutorado em psicologia também. Então, assim, é um olhar de cuidado mesmo. E acho que é assim que eu gostaria de me apresentar, porque isso vocês não deveriam ter a menor ideia de que eu era assim, né? Porque a mídia nem se importa tanto com esse... Faz um recorte. Não, e até assim, se eu tivesse com um namorado novo, eu ia estar na capa da revista. Se eu tivesse feito uma dieta incrível, eu ia estar na capa. Mas como eu estou falando de cultura de paz, como eu estou falando de respeito e de regulação neurofisiológica para a gente poder ter uma fisiologia da calma que favoreça relações que saiam do conflito, que a gente possa criar uma sociedade mais pacífica, isso não dá manchete, isso... Vou lá para o finalzinho. São temas difíceis, né? São temas temas que não necessariamente são confortáveis para serem conversados. Não são nada confortáveis. Mexem lá dentro, assim. E eu acho que talvez fique ainda mais difícil, porque você é uma pessoa que todo mundo associou durante muito tempo com humor, né? Eu acho que, assim, por anos você fez ali, a gente brincou até quando a gente estava conversando, assim, você fez o Brasil rir de si mesmo, né? Porque fala assim, nossa, olha como a gente é, e você estava lá representando isso. E o humor, ele tem um papel fundamental na nossa vida. Acho que o Viktor Frankl fala muito disso, né, no Em Busca de Sentido, um livro que, para quem não leu, assim, recomendo muito, é uma coisa linda. Mas ele fala da importância do humor para você sobreviver, né, para você, né, conseguir passar por momentos difíceis, etc. Mas o humor também tem aquele outro lado, né, de você, às vezes, usar o humor para mascarar a dor, para mascarar o sentimento. Queria que você falasse um pouquinho para a gente
gente sobre isso, sobre como, às vezes, até no mundo corporativo, a gente usa, quem nunca usou figurinhas, né, para falar aquilo que você queria realmente falar do seu chefe, você manda aquela figurinha para o amigo e fala assim, opa, peraí, porque é uma forma da gente lidar com a coisa difícil, mas quanto a gente também, às vezes, não está usando o humor para mascarar algumas dores, algumas feridas? Acho interessante você ter voltado para o humor, porque eu saí dele, né? Sim, eu acho que a gente usa, sim. Eu acho que o humor tem uma função extremamente importante na sociedade, mas eu acho que falar sobre a coisa mais profunda é ainda mais interessante. Por exemplo, esse nosso tema, né, de quando a gente está lidando com sentimentos reais e muitas vezes sentimentos sofridos, de dor. O quanto a gente permite que isso seja mascarado. E aí pode ser com humor ou pode ser com outras formas também. Por exemplo, tem muita gente que usa até uma animosidade para ganhar likes. Você esculhamba o outro e aí todo mundo fica interessado naquilo, ou isso chama a atenção. Quando a Thaís falou da espetacularização da experiência humana, isso é muito sério que a gente está vivendo hoje. Né? Principalmente num país onde a gente tem os índices de ansiedade, de depressão, até de suicídio entre jovens, de burnout, que estão altíssimos os níveis. Então é muito sério a gente pensar em espetacularizar esse sofrimento para virar uma coisa atraente, que dá like. E mesmo porque, se você se coloca numa posição fragilizada para ganhar like, isso até te impossibilita da cura. Então, olha o quanto são muitas camadas bem sérias que estão por trás disso. E né? eu queria que a gente pudesse explorar isso, né? Porque a gente vê essa vida de muitos influenciadores usando as suas grandes dores, os seus lutos, a sua depressão, suas perdas. A gente já viu coisas assim assustadoras, como um influenciador postar um feto do filho, do feto que morreu, e aí a outra que termina com o namorado e usa isso como forma de ganhar engajamento para vender e ganhar likes e se manter em evidência. E muitas vezes eu acho que para a gente que está como espectador, né, de tudo isso, que não é a pessoa que está a estrela ali, né, tentando fazer esse malabarismo do engajamento, a gente pode talvez pensar que essa é a forma certa de a gente lidar com luto, ou com perdas, ou com dores. E muitas vezes, quando eu vejo o anúncio de uma grande celebridade ou alguém que morre, aí o nosso feed fica cheio de pessoas fazendo homenagens e tal, e eu acho isso muito lindo, mas, por outro lado, será que a gente se permite o tempo de entrar em contato com a dor, com o sofrimento, com tudo aquilo que aquela perda reverbera dentro da gente, antes de a gente elaborar isso em público? Porque falar sobre as nossas dores também é uma forma de elaboração, também é uma forma de conectar com o outro, também é uma forma de inspirar no outro uma leveza ou uma esperança no seu processo, mas eu queria muito ouvir sua perspectiva sobre todos esses aspectos, né? Quando é válido a gente falar sobre o que a gente está sentindo, sobre as nossas dores, quando é espetáculo demais, se é que tem um limite, uma linha que define esses territórios? Eu acho que cada um tem o seu limite, e eu acho que o importante é a gente não se deixar levar pela manada. Eu acho que o que está acontecendo hoje é que todo mundo virou um personagem. Então, por exemplo, eu, enquanto pessoa pública, quando eu estou no personagem, eu sei que aquilo não sou eu. Mesmo que seja o personagem da Maria Paula, que está há 30 anos falando em cima de palco, na frente da televisão, na frente de uma câmera. Eu tenho consciência disso. E o que aconteceu agora de, sei lá, 10 anos para cá, com as mídias sociais, é que todas as pessoas passaram a viver um personagem, mas muitas vezes elas não se dão conta disso. E acho que é aí que está o perigo. Então, enquanto personagem, falar sobre coisas e engajar é uma coisa. Mas quando eu estou ali me mostrando, expondo, várias pessoas estão o tempo todo criando personas e expondo o tempo todo isso sem ter noção do quanto isso está aí sim mascarando uma realidade. E aí isso vem desde o filtro que você bota. Claro, a gente quer estar bonita, a gente bota filtro porque a gente quer se ver bonita na tela. Mas o que esse filtro representa? Então, o que a outra pessoa, na comparação com você com filtro,
se sente diminuída. Todas essas questões vão trazendo um embrulho, né, social enorme. E, principalmente, quem está despreparado, as pessoas mais jovens, que têm menos maturidade, são as pessoas que mais sofrem com isso, saem perdendo. E tem ainda, além disso, uma coisa mais séria, mais perversa, que é já a estruturação disso, desse fascínio causado pela dor, pela raiva, porque a gente sabe que engaja mais, os algoritmos sabem disso, então eles já promovem esse tipo de interação. E agora entrou também no mercado, não sei se vocês já ouviram falar no Polymarket, que é uma plataforma de apostas preditivas, que começou com uma coisa de futebol, você aposta que De tal... basicamente tudo, né? Que você pode Só que apostar. agora está tudo. Inclusive estão apostando no assassinato de lideranças, na guerra. Então, Pra olha ganhar o nível que dinheiro a em gente cima desses chegou. eventos, Olha o né? nível que a gente chegou. Isso é muito sério. E tudo isso só foi possível porque, aos poucos, a gente foi achando muito normal, a gente foi achando muito ok você usar o sentimento e o sofrimento humano em ambientes e terrenos que são espetacularizados. É muito sério. Não é normal. O seu filho adolescente não pode achar que é normal apostar em alguém que vai sofrer ou assistir o sofrimento alheio como uma forma de entretenimento, porque não é. Isso é uma doença. Isso é uma coisa perversa. E pouca gente está falando nisso, né? E você tocou num ponto que eu também acho super importante, que é o mundo antes e depois das redes sociais, né? Então, na época em que você se tornou muito famosa e tinha muita visibilidade, poucas pessoas tinham esse espaço, né, de fala e esse destaque. E a gente olhava com muita admiração. E pode ser, a gente pode enxergar o lado positivo de a gente democratizar o acesso para todo mundo ter um microfone, poder falar sobre o que quiser, inclusive espetacularizar coisas que não deveriam ser um espetáculo, não deveriam ser entretenimento. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Como é que a gente pode enxergar as consequências benéficas, mas também perversas e difíceis para a saúde mental dos jovens, dos adultos, até nas empresas? Eu sei do seu trabalho com as empresas. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. A gente sabe que a gente tem uma epidemia de solidão acontecendo enquanto a gente está hiperconectado, né? Então, a gente tem 2 milhões de seguidores, mas se a gente precisar que alguém venha dar comida para o nosso gato, a gente não tem. Né? Então, a gente não tem pessoas com quem a gente se conecta de verdade. E a ansiedade, a dificuldade de atenção, todas as questões, como isso reverbera no trabalho, os afastamentos por saúde mental. Então, fala um pouco sobre essas, porque acho que você está num lugar muito especial de ter vivido essa transição, né? Ter estado ali com toda essa visibilidade e, ao mesmo tempo, enxergar como foi todo mundo, basicamente, poder ter um microfone para falar o que quiser. Coisas boas e, às vezes, não tão boas assim. Vamos dividir a resposta em duas, então. Uma coisa pessoal, que é a minha experiência de um mundo em que não tinha nem celular. Quando eu comecei na MTV, era realmente... existia uma separação muito, muito verdadeira e concreta entre as pessoas públicas e as pessoas que viviam em ambientes privados. Então, a pessoa que estava ali com a família, só a família sabia do que estava acontecendo na vida dela. E as pessoas públicas tinham a vida exposta. E isso também era muito complicado, né? Porque tinha paparazzi, aí foram vários degraus. Primeiro, não tinha nada. Não tinha nada. Quando eu conheci na MTV, não existia nem paparazzi, não existia nem caras, não existia nem... Porque não tinha essa... os veículos não estavam ainda disponíveis. Aí começou com a Caras, que era uma revista, os jovens nem sabem, né? Mas era uma revista que botava as celebridades em foco. Aí começou o fenômeno dos paparazzi, que era, eu morava no Rio de Janeiro, saía para andar com meu cachorro e aí tinha alguém atrás de uma árvore tirando uma foto. Aí no dia que a minha primeira filha nasceu, eu saí da maternidade e tinha um carro seguindo. Uma coisa surreal, que você fala, que é isso? Aí corta, 20 anos depois, minha filha já está com 21 anos, as pessoas mostrando o próprio filho saindo na hora. Olha como mudou tudo. Mudou demais.
Então, a gente tinha um cuidado de tentar preservar, e agora é a exposição total e de todo mundo. Não é só mais daquela pessoa que está em cima do palco, ou que está no filme, ou que está na TV. É todo mundo. Então, acho que isso é que é uma transição enorme, geral, e que nessa transição a gente se perdeu. Tem aquele termo lost in translation. Acho que isso aconteceu muito, porque nessa mudança, as pessoas na vontade, e eu acho, isso que você falou também, é legal que todo mundo tenha a possibilidade de mostrar, de se mostrar, de compartilhar a beleza que é, o que cada um é, e só a pessoa é aquilo. Cada pessoa tem qualidades singulares que só cada um tem. E poder compartilhar isso é lindo. É lindo não precisar de uma rede de televisão para mostrar. Tem esse lado muito positivo. Isso é o que eu vejo de mais lindo, a gente ter acesso às belezas de cada um, que é tão diferente do outro. Mas, por um outro lado, a gente se perdeu na hora em que a gente ficou muito encantado, muito deslumbrado com essa possibilidade, que é de você ser alguém admirável, ter seguidores, ganhar likes. E eu acho que nesse momento que a coisa desandou. Porque tanto no exemplo que você deu, você acha que você tem muitos amigos, só que na hora de dar comida para o gato ninguém está disponível, na hora de te dar a mão que você está precisando, não tem ninguém ali. Isso é uma coisa seríssima, porque a tecnologia, ela afasta quem está do seu lado. Muitas vezes eu vejo, muitas vezes não, o dia inteiro eu vejo em restaurante, a mãe com o filho na frente, e a mãe no celular e o filho também. Todo mundo. Então, teve essa ruptura, né, no convívio, na relação humana, que agora é sempre intermediada por uma tela. Isso é muito perigoso e a gente perde muito com isso. Então, eu vejo um lado bom, que eu consigo ver coisas lindas de pessoas que eu nunca teria acesso, mas tem um lado ruim, que é a pessoa que era para ter acesso, que está ali do lado, perde isso. E agora eu trabalho muito com... depois a gente fala da coisa nas empresas, mas eu trabalho muito também com os primeiros 1000 dias. Eu sou uma grande entusiasta da amamentação, do vínculo afetivo, de um contato inicial muito precoce, que é fundamental para a estruturação da psique humana, e que hoje está em xeque, porque as mães... porque é normal, todo mundo... Imagina você pensar numa mãe que está amamentando com o celular na mão, aquele momento do lock, que é o olho do bebê no olho da mãe, aquilo ali é a estruturação de toda a saúde mental a longo prazo dessa criança. As mulheres com crianças pequenas, que dão uma tela, não sabem mais, não conseguem mais, não sabem como que é brincar. Perdeu a noção, como que eu brinco com meu filho? O que é brincar? Isso é muito sério, a coisa do... Está aqui, não está. Tudo isso estrutura a subjetividade humana. E se a gente pular isso, a gente vai ter não só números cada vez mais assustadores de distúrbios psíquicos, mas talvez a gente perca a linha mesmo de por onde é que a gente precisa transitar para evoluir, para ter processos civilizatórios mais robustos. A gente está num momento delicado e perigoso da história. E é bom que a gente possa ter a oportunidade de falar sobre isso, né? Porque o frenesi de, ai, que legal, todo mundo agora quer usar AI, mas o downside também pode ser assustador, né? E, Maria Paula, você tocou num ponto que mexe muito comigo, que é a maternidade. Eu sou mãe de 2, uma de 5 e uma de 1. E a minha tese de mestrado foi justamente sobre a identidade profissional da mulher depois da maternidade. Porque acontece alguma coisa, assim, tem uma mudança hormonal, óbvio, né? Mas tem uma mudança nas suas prioridades, naquilo que você enxerga, e tem uma mudança no mundo também ao seu redor, né? Aquilo que você pode fazer enquanto mãe, aquilo que você já... Opa, peraí, eu não consigo porque eu tenho também um trabalho, aí eu vou abrir mão, mas aí eu vou abrir mão da minha carreira. E tem políticas públicas, tem uma série de coisas que esse assunto embarca, assim. E a gente sabe que é fundamental aquele momento com a criança, mas a gente sabe também que, cara, a mãe também precisa estar lá pagando as contas. O que você poderia falar para as mães para
que sofrem nesse dilema, né? De tipo, porque eu preciso do plano de saúde, mas ao mesmo tempo eu quero estar com o meu filho pequeno. Esses 3 primeiros anos, 5 primeiros anos de vida são cruciais para ele, mas 5 anos fora do mercado, com AI, que se você não está sabendo o que aconteceu, qual que é a novidade de anteontem, qual que foi a atualização, você já está para trás. E aí, como que fica a posição dessa mãe? O que essa mãe pode fazer para tentar continuar ali sendo as duas coisas e, principalmente, né, manter a sanidade dentro desse... Sem pirar. Sem pirar, exatamente. Eu tenho um recado para a mãe que é: o minuto que você está com o seu bebê é o suficiente para você conectar. Você não precisa estar o tempo todo com ele para ter essa conexão. Mas na hora que você estiver com ele, esteja com ele. Não desperdiça o momento físico que você tem ali na interação. Esse é o mais importante. Nessa hora, bota o celular longe. Bota todas as telas longe. Se ofereça inteiramente para o seu bebê, para a sua criança, nos momentos em que você tem a oportunidade de estar com eles. E a outra coisa que eu quero dizer, que é muito mais importante, é para todo mundo, não só as mães, os pais, os vizinhos, as tias, todo mundo. Criar um ser humano é uma função coletiva. A gente precisa de todo mundo para fazer isso. A gente está criando os próximos cidadãos. Então, essa responsabilidade ela não pode ser colocada só na mãe, ou na mãe e no pai. Eu gostaria que todos pudéssemos criar uma rede de apoio para que isso pudesse acontecer, inclusive com a mulher voltando ao mercado de trabalho, com a mulher voltando à identidade própria dela e voltando melhor, porque quando a maternidade ela traz uma qualidade humana para a mulher, que ela é uma coisa maravilhosa, é um milagre, é uma coisa linda, que você deu o exemplo, que a gente sai de si para entender que é o outro que faz com que a gente seja o que a gente é. A mulher só se torna mãe quando o bebê nasce. E aí o outro toma esse lugar de importância. Então, mais interessada e mais dedicada ela está em fazer com que esse outro esteja bem atendido e acolhido, do que se ela está... enfim, aí tem uma lista de coisas que a gente teria que ticar como sociedade, que a mulher tem que estar bonita, a mulher tem que estar em dia no seu trabalho, ela tem que estar com a conta bancária, ela tem que estar pagando o plano de saúde, ela tem um monte de coisas aí que a sociedade diz que a gente precisa. Mas a mais fundamental e a principal mesmo na relação humana e até na vida humana é essa dela estar ali porque a gente está o tempo todo sendo roubado, sendo puxado por algoritmos, por feeds intermináveis. Então, a hora é da gente voltar. Estou aqui, estou com vocês, então estou mesmo aqui. Aí, daqui a pouco, a hora que eu for para lá, se em algum momento eu for querer estar postando, que seja o momento de postar. Mas o perigo é isso virar o tempo todo, como em muitos momentos vira. Aí a pessoa deixa de aproveitar o momento. É aquela coisa, você vai num lugar lindo e nem percebe o lugar, porque você tem que fazer a selfie para postar o lugar, e aí perde. Aí é a hora que você perde a chance. E o que fica de sentimento, né? Porque isso é um ponto muito importante. Quantas vezes a gente vai num lugar que você espera muito para conhecer, né? Para usar esse exemplo da selfie, e aí você vai por uma trilha, sobe, desce, pega uma bicicleta, um barco, um avião, e chega nesse lugar, e aí você tira uma foto e volta. E você tirou uma foto para registrar o quê? Se você nem se deu tempo de sentir nada. E eu acho que você fala disso com uma clareza e uma propriedade muito grande, e eu acho que é importante usar a sua voz também, se você me permite, para falar muito sobre... A gente tem toda uma geração, né? A gente está falando das telas e de como isso democratizou o acesso para todo mundo falar sobre o que pensa, se expor as suas ideias, isso é muito legal, mas a gente também pode ter um esvaziamento de sentido na nossa existência, como se só ter sucesso e likes e esse reconhecimento fosse suficiente, a gente sabe que não é. E você é uma pessoa que muito jovem chegou lá, né? Eu vou falar entre aspas, porque a gente sabe que a gente nunca chega no fim, né? No lugar nenhum, assim, a gente vai sempre construindo, mas você teve nesse lugar de visibilidade que provavelmente muitas pessoas da juventude almejam,
E o que te atravessou para escolher falar de pautas tão sérias, tão importantes, e estar aqui hoje usando sua voz, sua visibilidade, sua autoridade, a credibilidade que você conquistou para falar sobre esses temas, né? Porque talvez seja esse preenchimento, né? Ser preenchido de algo que é mais fundamental do que a visibilidade por si, que vá incentivar que a gente se preencha de algo, né? Eu acho acho fantástico, existe uma profissão que é influenciador, né? Assim, mas você está influenciando com base no quê? Você tem uma coisa importante para falar, ou é só porque você está aqui e tem um traquejo legal aqui na câmera e na rede social, e aí você vai influenciar as pessoas a consumirem, comprarem coisas que elas não precisam, se endividarem com apostas, né, como a gente estava falando, e esse talvez não seja o caminho. Não, né? e pior, né? Porque no caso das mulheres, a feminilidade está sendo substituída por uma coisa assustadora, que são todos os procedimentos estéticos e toda a neurose da juventude eterna, que é algo absolutamente risível, né? Porque fica, como assim? Então a gente, e aí, quanto mais jovens as mulheres entram, compram essa bobajada, mais vai ficando complicado, e aí a gente entra na pessoa, mesmo jovem, mesmo magra, não se sente magra o suficiente e não se sente jovem o suficiente. E é um experimento, porque a gente não sabe nem quais são as consequências dessas coisas daqui 10, 20 anos, porque a gente não teve tempo ainda para descobrir. Né? Exatamente. Então, é um momento delicado, a gente precisa falar sobre isso. No meu caso, o que me deu, virou essa chave para eu falar sobre isso, dedicar meu tempo, meu microfone para falar sobre essas coisas que não são tão atraentes, mas que são, no meu ver, mais necessárias, é porque eu brinco que eu tenho uma chave que abre todas as portas. Como eu fiquei 17 anos no ar, no Cacete Planeta, e era numa época em que todo mundo via só a Rede Globo, então eu consigo falar, eu toco o coração, a memória e a afetividade de gente rica, gente pobre, gente da direita, gente da esquerda, gente moderna, gente careta, todo tipo de gente consegue se conectar comigo por causa dessa. Foi uma sorte minha ter feito um programa numa época histórica em que tinha isso. Então, quando eu me dei conta disso, eu falei, poxa, eu acho que eu vou, então, usar essa credibilidade de imagem, esse acesso que eu tenho a tanta gente, para falar de coisas que realmente importam para mim, e não para o que eu estou vendo aí. E aí eu comecei. Na verdade, eu sempre fui uma entusiasta da pesquisa, da alma humana. Eu entrei na psicologia com 16 anos de idade. Eu me formei quando eu trabalhava na MTV. E eu fazia estágio no Hospital Charcot, que é um hospital público aqui em São Paulo, psiquiátrico, barra pesadíssima. Então, eu sempre tive esse lado B. Depois eu fui para a Globo, me mudei para o Rio de Janeiro, e aí eu fui estudar medicina chinesa no Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro. Eu trabalhava num ambulatório das 7 da manhã às 11, e aí eu chegava lá toda de branco, o povo olhava para mim e falava, é pegadinha do Faustão? Cadê a câmera? E eu falava, não é pegadinha, eu estou aqui para... Posso ver seu pulso? Posso ver a sua língua? E as pessoas ficavam olhando para mim assim. Então, eu sempre tive esse lado. E aí, depois, né, com tantos anos de exposição da minha imagem, percebendo o alcance que essa minha imagem tem, eu falei... E aí o divisor de águas, eu tive a minha primeira filha, Maria Luísa. Quando eu tive minha primeira filha, o Ministério da Saúde me convidou para ser a cara da campanha do aleitamento exclusivo. Era eu e ela, bebezinha, e eu falava na campanha, não dê nem água nem suco para o seu bebê, apenas leite materno. Só que o Ministério do Trabalho não garantia 6 meses de licença maternidade. Aí eu fui lá no ministro e falei, oi? Hello, você me botou em rede nacional, a mulherada está me parando na rua dizendo que queria amamentar 6 meses, mas que tem que voltar para trabalhar. Como é que é isso? Ele, então vamos fazer uma campanha para aumentar a licença maternidade. E aí eu fui também a cara dessa campanha para aumentar a licença maternidade. E daí dessa campanha, aí foi uma campanha atrás da outra, não parei até hoje. Estou aqui hoje falando nesses temas. Os temas foram ficando cada vez mais relevantes. E aí,
depois, eu continuei fazendo o Cacete Planeta. Depois, quando o Bussunda morreu, o grupo se desfez. Aí eu voltei para Brasília para estudar na UNB, que foi a universidade onde eu sou de Brasília. Foi lá que eu comecei. Eu falei, preciso fechar esse ciclo. Fui lá fazer o meu mestrado. E aí comecei a trabalhar com isso. Agora, a gente está tendo uma oportunidade incrível. Tem uma nova lei que chama NR1, que todas as empresas vão precisar cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Gente, esse é o momento de virada para a gente falar sobre isso, para não virar só um checklist das empresas, para eles realmente aprenderem a apoiar seus times em todos os lugares. As lideranças estão adoecendo também. Então, o que a gente precisa é de uma mudança de mindset. Não adianta falar só sobre produtividade e sobre bilhões. Agora tudo é em bilhões, né? Eu fico impressionada, porque todo mundo fala em bilhões. É uma coisa... Gente, peraí, vamos botar o pé no chão um pouco. Vamos ver primeiro, vamos devagar com essas cifras, para a gente poder entender como é que está o humano nisso tudo. Porque eu acho que é o principal. A gente está aqui num festival, num lugar de tecnologia, de inovação. Se não for a serviço do humano, a serviço do quê, então? Para quê? Para bilhões? Fica aí que a coisa se perde, é aí que a perversão toma conta. Então, trazer o tempo todo de volta para que, olha, o que a gente precisa é voltar para a humanidade sadia, para a humanidade regulada, para a regulação. Então, eu falo sobre isso nas empresas, né? Faz com que o seu time possa perceber um no outro antes de chegar no burnout. Então, a gente fala em letramento emocional, você entender o que é sensação. Sensação é a minha mão suando, o meu coração disparando. Emoção é esse vermelho que sobe na minha cabeça e eu aqui sem saber, de repente eu vejo, eu estou com medo. Isso, a emoção raiva, a emoção medo, antes dela vem uma sensação. Se você percebe o coração disparando, você, opa, peraí, o que está acontecendo? Onde é que eu posso pedir ajuda? Ou eu posso simplesmente dar um tempo, entrar. A gente fala para as pessoas, para as empresas, terem algum espaço para que a pessoa possa se refazer, para que aquilo não vá se acumulando. Porque senão, quando vê, já está absentismo, ou até presentismo, que é um termo assustador, que a pessoa está ali, em corpo presente. É obrigatório, mas a né? O cabeça, presencial é obrigatório. Você tem que estar lá presente, mas você está a em cabeça outro não lugar. tá, o coração não está. Então, vamos voltar a tudo, vamos criar esse espaço para que as pessoas possam perceber nelas mesmas e no coleguinha que está do lado. Como é que está seu sono? Está tudo bem? Posso te ajudar? Essa é uma coisa tão simples e tão afetuosa. E isso vai criando, vai protegendo a gente da solidão também. Porque a gente vai criando redes de afeto, né? Então, tenho essa nova visão, né, de que a gente precisa estar com retaguarda. A gente precisa, inclusive, até a psicologia foi evoluindo com isso, né? A tecnologia está ajudando a gente, porque a gente entende que tem um coquetel químico acontecendo o tempo todo dentro da gente. Dependendo dos neurotransmissores e dos hormônios que estão sendo secretados, a gente vai ter condições de lidar com as situações ou não. E existem formas de se prevenir e de treinar o seu sistema nervoso para regular, para se autorregular. Então, hoje as pesquisas já estão mostrando que quem medita, os monges lá, eles entram em umas ondas cerebrais mais favoráveis. Então, por que não oferecer isso para as pessoas? Meditar. Então, a gente tem uma série de protocolos que, se a gente fizer, a gente pode se autorregular. E a gente já tem isso muito fácil para todo mundo ter acesso, acessível. Então, vamos falar disso, vamos usar essa tal da CNR1 para trazer isso para o dia a dia das empresas, das pessoas, das famílias, não? Porque a pessoa não é só a identidade da gente está muito ligada ao trabalho. Você perguntar, Maria Paula, o que você é? Eu sou atriz, ou eu sou psicóloga, eu sou pesquisadora. Mas antes disso, eu sou um ser humano, uma mulher.
Então, voltar para isso antes da identidade da profissional que a gente tem, voltar para o humano, também protege muito a gente, né? Protege, inclusive, os grupos, né? Maria Paula, você fala, assim, primeiro que é super inspirador, mas assim, me abre 10 pop-ups de perguntas diferentes que eu quero te fazer agora, mas e quero voltar depois no tema da NR1 e de quem é o responsável, né? Se é o governo na hora que faz, é a empresa na hora que implementa, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do corpo, que é onde acho que a gente primeiro percebe as emoções. Acho que a gente até, e quem estava aqui ontem assistiu, a gente falou um pouco sobre isso, a questão das emoções, que assim, a minha geração, pelo menos, eu tenho 40 e poucos anos, a gente não foi treinado para saber qual é a emoção que eu estou sentindo. A gente mal consegue diferenciar as sensações do corpo. E hoje, assim, graças a Deus, a gente tem, né, a ciência tem estudado isso, e isso muitas vezes hoje já é ensinado, inclusive nas escolas. A minha filha já tem um repertório emocional aos 5 anos de idade, de saber, eu assim, mas o que você está sentindo? Ela, é tristeza, mas é também raiva, ela tenta falar frustração. Não sabe nem a palavra, mas ela não sabe a palavra, mas ela significado. sabe que existe esse sentimento, que assim, eu fui descobrir o que era frustração com nome, com falar, é isso que eu estou sentindo agora. Isso vale para inveja, vale para admiração. Mas peraí, será que eu sinto inveja? Será que eu sinto admiração? A gente não foi treinado para esse repertório. E muito disso a gente acaba sentindo no corpo e a gente não sabe nem o porquê. Né? Alguma coisa assim, nossa, isso me arrepiou, mas não sei o que é. E eu imagino que como artista, né, você se expressa muito, óbvio, pela voz também, né, por tudo que você fala, mas muito pelo corpo. O que você pode falar para a gente no dia a dia, seres humanos não treinados, né, na arte do teatro, em termos de como perceber melhor o nosso corpo, as nossas sensações, emoções, para poder, né, se expressar melhor e se viver melhor em sociedade, ter relações melhores? Isso, tanto no palco quanto na vida, é uma palavra só, que é presença. Voltou aquela coisa. Quando você está no palco, você primeiro passou meses decorando aquele texto enorme, depois você ensaiou, aí você estreou, e é sempre o mesmo texto. São sempre, no meu caso, que eu faço comédia, são sempre as mesmas piadas, mas tem dia que a piada funciona e tem dia que a piada não funciona. Por quê? Porque tem dia que você está presente, tem dia que você não está. O minuto que você saiu, que você deu uma viajada, o público percebe na hora e não ri da piada. É uma loucura, é impressionante. Então, no palco, a gente se treina muito para isso. O ator, a atriz, ele está ali o tempo todo presente, até para o outro ator, porque ele depende da sua deixa para falar a frase dele. Então, é uma coisa muito orgânica de você treinar a presença. Na vida, a gente está sendo treinado para o oposto disso, que é para distração. Então, cada vez mais, tanto as técnicas de meditação, de respiração, trabalho de respiração é uma das coisas mais importantes e que mais trazem para a regulação emocional, que é realmente importante. Um suspiro que você dá já te traz de volta para você, para o seu corpo. Já pode te proteger de um acidente ou de uma briga que não precisava acontecer. Então, e isso é bonito também, porque por muito tempo, quando eu falo essa coisa do processo civilizatório, porque a gente vai indo, né? A gente vai melhorando enquanto sociedade aos poucos. E a gente passar por esse momento onde para tudo, todo mundo vai ter que falar de letramento emocional em todas as empresas, isso é uma grande chance. E isso vai trazendo mais recursos para a gente. Isso já está acontecendo na educação. Você está me dando esse feedback maravilhoso da sua filha, já está vivendo isso. A gente precisa disso muito mais. A gente está só no primeiro degrauzinho. A gente precisa o tempo todo se olhar para o outro e se relacionar, ver como que a gente pode criar relações mais saudáveis, mais gentis, mais humanas. Porque, no final, é sobre isso. Quando a gente pensa, né, para que a gente vem nesse planeta, para que a gente está aqui, tudo bem, teve sucesso, foi famoso, não sei o quê, mas o que importa mesmo foram as conexões que você fez. Cada cena que a gente vive, que a gente vai ter, teve até uma pesquisa maravilhosa, eles botaram eletrodos no cérebro de alguém que tinha ataques epiléticos, para ver o que acontecia no cérebro na hora de um ataque epilético. E por acaso, a pessoa teve um ataque
cardíaco e morreu naquele minuto. Então, foi gravada a atividade cerebral exatamente no momento da morte. E foi constatado que é justamente nas áreas cerebrais da memória. Então, aquela coisa do filminho, passa o filminho no final. Passa mesmo. Passa mesmo o filminho. Agora, o mais interessante é que na hora que passa o filminho, cada coisa que você viveu, você tem aquela memória e a outra pessoa também tem aquela memória. Aquilo é ativado no seu cérebro e no cérebro dela. Então, que tipo de memórias a gente está oferecendo para as pessoas que passam o nosso caminho o dia inteiro? Isso é bom porque isso traz a gente para o... Meu Deus, eu não quero mais ser grosseiro com o outro. Eu não quero mais fazer um comentário que eu não precisava fazer com que o outro se sinta mal, se sinta diminuído. Porque é para isso. A vida somos coletores de memórias. E essas memórias não são de um lado só, elas têm via de mão dupla. Então, isso traz também um chacoalhão na gente para a gente prestar muita atenção o tempo todo, sabe? Para ser delicado com o outro. Muitas vezes o outro está precisando de ajuda. Tem um termo que eu adoro, que é eu me preparo para lidar com o despreparo do outro. Porque o outro não está fazendo aquilo porque ele é um sacana, ele está fazendo aquilo porque ele não está conseguindo fazer melhor. Então, se eu estou preparada e eu consigo perceber e ajudar ele a fazer melhor, nós dois vamos sair com uma memória mais bacana daquele momento. E isso o tempo todo, isso aí vai subindo o bar, né? Vai subindo a régua da civilização, do processo civilizatório comum entre nós. E a gente precisa disso o tempo todo. A gente precisa lembrar que mesmo o cara que é o perpetrador da pior das coisas, mesmo o agressor, se você for ver a vida dele, lá atrás ele foi uma vítima. Geralmente as situações de agressão e de conflito, elas nascem do trauma. Então, se a gente... Poxa, aqui estamos no privilégio do privilégio. Todo mundo tem uma caminha quentinha, todo mundo sabe o mínimo para viver. Imagina aquela pessoa que não tem. E a gente também tem, não é que... A gente também, muitas vezes, está reagindo do trauma. Então, aí que é importante você voltar para o corpo, perceber no corpo de onde está vindo a minha resposta. Minha resposta está vindo da Maria Paula, centrada, regulada, consciente, lúcida, ou está vindo da criancinha que eu fui quando aquele dia eu sofri o bullying, porque muitas vezes a resposta está vindo daquela criancinha, e não da Maria Paula que está aqui hoje. Então, isso tudo é muito maravilhoso a gente ter a tecnologia a nosso favor. Porque existem várias técnicas. MDR, tem um monte de técnica que porque tudo fica no corpo. Não só fisicamente, fica no trauma, fica no músculo, mas fica também na memória, naquela área do cérebro que no momento final da sua vida você vai acender. Vai lembrar. Então, isso tudo traz Gente, não vamos perder tempo, não. Não vamos perder tempo com nada. Vamos parar de nhenhenhê, vamos parar de acusar o outro, ver o que você pode, como é que eu posso ajudar? O outro não está fazendo, então eu vou ajudar ele. E aí, com isso, a gente vai criando uma coletividade mais gentil, amorosa, afetuosa, né? sustentável, responsável. Agora, você está falando sobre presença num momento em que o que a gente vive é uma grande crise de falta de presença, né? E esse é um assunto muito importante para mim. Eu passei por um burnout, para quem não acompanha a gente aqui no podcast, que no podcast eu já falei isso 50 vezes, mas eu passei por um burnout trabalhando numa multinacional, na Microsoft, e aí isso foi um grande marco. Minha primeira especialização na área do desenvolvimento humano foi Mindfulness, eu fui lá para a Inglaterra estudar, porque eu comecei a perceber que o meu adoecimento, né, o meu sofrimento psíquico era muito causado por essa falta de presença nas experiências. Eu estava constantemente já prevendo todos os problemas que pudessem acontecer. E eu tenho falado muito, né, ontem o tema da minha palestra aqui também foi esse, sobre quantas revoluções tecnológicas a gente já viveu até aqui, todas elas com a promessa de devolver a nossa humanidade, né? Então, a Revolução Industrial, para a gente poder usar o nosso corpo e não ficar ali fazendo coisas que as máquinas poderiam. E aí a gente evoluiu, até agora a gente chega na possibilidade de libertar as nossas mentes, porque a IA vem para conseguir fazer as coisas mais rápido e a gente não vai nem precisar mais pensar, porque a gente aperta um botão e ela pensa por nós. Credo.
essa é uma promessa Quero assustadora. não. Nem eu, absolutamente não, mas eu também sei que você fala sobre essa responsabilidade difusa, né? Porque no fim das contas, a gente está sendo, nosso comportamento, nosso pensamento, toda a nossa cognição está sendo moldada por algoritmos que a gente não sabe muito bem como são alimentados e para, no fim das contas, virar dinheiro para alguém. Então, Exatamente. fala um pouco sobre Tem isso. sempre alguém por trás que sabe o que está acontecendo. Exato. A gente é que está de bobinho na Exato. história. E a gente porque está alguém ali por trabalhando de trás- alguma forma para Exatamente. alimentar esses algoritmos e essas máquinas que, no fim das contas, estão usando a nossa atenção para alguém monetizar. E não só usando a nossa atenção, mas nos deixando dependentes, fazendo com que a gente deliberadamente fique delegando para a IA, botando tudo que a gente tem de mais precioso num HD externo. E depois, quando você precisar, vai estar onde? Até, por exemplo, a coisa do... a gente grava... Eu não quero parecer uma não entusiasta da tecnologia, porque eu vejo a coisa boa da tecnologia também. Eu gosto também de ter tecnologia. Eu tenho um negócio que chama Cloud, que eu levo para palestra e ele grava tudo, e aí depois ele me dá um resumo daquela palestra. Então, não é que eu acho que é todo ruim, que a gente não pode se render à AI. Não, primeiro que não vai ter como, já está aí, já está chegando, né, em lugares onde a gente não chegaria sozinho, sem ela. Mas, se a gente colocar fora, se a gente delegar todas as coisas, e principalmente, porque os algoritmos, eles prendem a nossa atenção, até o que uma hora eles roubam a nossa intenção. Aí a gente já não sabe mais para que a gente está ali, porque a gente está tão viciado ali naquela coisa. Aí que é o problema. E aí eu vejo também isso, né? Que legal, eu tenho Cloud, eu tenho ali o resumo da palestra que eu fui. Mas é muito mais importante o que ficou, o que o meu cérebro reteve. Que eu elaborei, daquilo né? que eu elaborei. Como é que eu vou pensar nisso depois? E eu vou compor aquilo com todo o meu passado e com todo meu desejo de futuro. Como é que a gente vai compondo as coisas? E eu sou uma mulher adulta. Eu uso a inteligência artificial sabendo que não é meu amigo, mas uma criança não sabe. Para uma criança achar que é o amiguinho, é muito fácil, porque não tem ainda maturidade nem de estrutura cerebral, e nem emocional, e nem nenhuma. Então, esses perigos aí que a gente precisa proteger nossos filhos. Por isso que precisa ter regulação. Hoje em dia, a gente já tinha que estar todo mundo com plaquinha gritando na rua para falar, toda vez que alguma coisa for de AI, tem que ter uma coisa piscando. AI, AI. A gente precisa, todos nós precisamos disso. Porque, senão, o que vai acontecer é que nossos filhos vão se acostumar a usar e vão deixar de estimular as próprias vias neuronais para conseguir construir conhecimento, construir memória, construir relação de causa e efeito, de repercussão interna e externa de cada ato que a gente faz. Se isso for naturalizado e a criança achar que tudo bem, o adolescente vai lá, usa o ChatGPT, ganha 10, ele tem que entender que ele não está ganhando 10. Quem está ganhando 10 é o ChatGPT. A gente tem que falar nisso e a gente tem que buscar regulação, até para a gente se proteger. E até das nossas memórias, poxa, se a gente for só ficar dependendo ali, né, do que está gravado, do que foi, da forma como aquilo foi interpretado, é muito perigoso. É muito perigoso, porque tem alguém atrás interpretando por nós, gravando por nós e querendo nos empurrar para algum lugar, né? E você sabe que tem estudos até antes de 2021, 22, antes do ChatGPT, que já mostravam que você pegava um grupo de pessoas, 2 grupos de pessoas diferentes. Um grupo fazia uma pesquisa usando livros físicos, né? Ia lá, grifava, tal, escolhia, e aí fazia uma apresentação de 10 minutos. Um outro grupo usava o Google e fazia uma apresentação de 10 minutos. E aí eles testavam quanto que as pessoas lembravam daquele conteúdo 50 dias depois.
E o grupo que tinha pesquisado no livro físico, no impresso, escrita, lembrava, mas assim, mais do que o dobro do que. E agora repetiram essas pesquisas mostrando com quem fez no ChatGPT. E o nível de lembrança é de menos de 10%. Aquilo que você pesquisou e fez, tal, é nada. E aí você para e pensa assim, tá bom, mas agora, e o que a gente mais vê, né? Você pega LinkedIn, então, executivos escrevendo, tal, tudo pronto, aquele texto de ChatGPT, né? Assim, e postando todo dia, tal. Conteúdo que ele nunca nem absorveu, ele só pegou lá pronto, copiou, colou, talvez tenha escrito um prompt, talvez nem tenha escrito um prompt ali para sair aquilo, tem só joga uma matéria e fala assim, resume e faz um post de LinkedIn para mim. E aí faz e tá lá. Só que ao mesmo tempo, você fala assim, tá, mas se esse cara não fizer isso, ele vai fazer o quê? Já que ele tem uma obrigação de performar, né? Se ele tem que estar postando nas redes sociais, senão ele também vai ser esquecido como executivo, ninguém vai lembrar que ele existe. Se ele já é procurando emprego, então pior ainda, porque ele precisa estar todo dia presente. Ou se ele não está, se ele tá no trabalho, ele não tem tempo também de parar e fazer a pesquisa. O ser humano fica nesse negócio assim, né? Fala assim, tá, eu preciso, porque eu tenho que performar, mas eu não quero ser fake, mas assim, a gente tá aqui, né? Nesse. E agora? E agora? E empacado. Tá né? puxado, Fernanda. Tá puxado. E sabe o quê? A gente ainda tá na casquinha, na pontinha da unha, porque daqui a muito pouco tempo vão ter inteligências artificiais milimétricas entrando no nosso corpo e sendo absorvidos, e a gente. Entendeu? Isso vai acontecer rápido, a gente vai ver isso acontecer. A gente vai ser as cobaias disso. É Black Mirror real, oficial. É real, Hashtag real oficial. A gente já está vivendo, e nos próximos 30 anos a gente vai viver muito mais tudo isso. Então, o que eu volto, toda hora eu volto a falar disso, o que a gente precisa é o mergulho interno, meu amor. A saída é para dentro. Porque lá fora tudo vai acontecer. A gente vai ou não chegar junto, vai ou não embarcar nas viagens, mas o mergulho precisa ser para dentro. É a qualidade da minha experiência, do meu ser, é a qualidade do meu espírito, da minha alma, do meu... Não falo nem no pensamento, porque o pensamento já está aí dançado nessa roda viva toda. Mas é a qualidade da experiência mesmo. É se eu estou aqui, sabe, centrada, se eu estou aqui organizada internamente. Porque já está confuso, a gente já está perdido. Quanto mais a gente se jogar sem perceber, mais difícil vai ficar para voltar. Então, por isso, mindfulness, melhor ainda. Neguinho que já está aí há 3.000 anos fazendo meditação, não é nada novo, mas é extremamente eficaz. Você viu, você se regenerou depois de um burnout com isso. O mergulho é para dentro. A gente pode ter 1.000 ferramentas, e a gente vai ter, e não vai ter como escapar delas. Mas, se a gente não tiver o tempo todo voltando para dentro, e organizando, integrando dentro da gente, para a gente poder estar aqui, presente, aí vai ficando cada vez mais difícil. E aí que o povo vai adoecer e a distopia vai acontecer. E a gente vê hoje em dia as pessoas falando com muito orgulho, né? A gente também não é contra a tecnologia de forma alguma, a gente é entusiasta, e eu trabalhei por anos na Microsoft, vivi aquele mundo, mas eu acho muito interessante quando a gente escuta as pessoas falando, né? Eu programei 350 agentes lá de IA, um responde meus e-mails, um lê minha agenda, um faz não sei o que no Zoom, um isso e aquilo. E aí eu fico me perguntando, né, o que sobra para a gente fazer? Porque eu não vejo ninguém com essas horas extras ganhas, né, de inteligência artificial melhorando sua produtividade, não vejo ninguém indo fazer aula de crochê, ou brincar com o filho no parque, né, ou tirar o celular da cara para lavar uma louça. Né? Então, a gente tá muito desconectado da nossa experiência real e valorizando que a tecnologia nossa otimiza muito o nosso tempo só para que a gente encontre novas formas de se esgotar e de adoecer. Ainda mais. Então, a gente está se aproximando do fim do nosso tempo, o que é uma pena, porque eu poderia ficar aqui até o ano que vem discutando, mas a gente está num festival de inovação
E eu sei que você fala muito, e você usou uma frase parecida agora, mas essa coisa da saída é para dentro, né? E eu acredito muito, concordo muito com isso. Então, eu queria te escutar sobre, se você tivesse que investir numa grande inovação, mas que não precisa ser tecnológica, ou uma desinovação, para onde você acha que a gente devia olhar, caminhar, focar para os próximos anos, considerando tudo isso que a gente está vivendo, toda essa grande confusão, e ao mesmo tempo esse olhar tão único e especial que você, essa cadeira tão especial que você senta, com tantos papéis e tantos chapéus diferentes. Para onde você está olhando? O que está te inspirando? Para onde você acha que a gente deveria olhar também? Tá. Eu me inspiro nas pessoas que estão se colocando a serviço. Eu acho que mais importante do que o que você recebe é o que você oferece. Eu acho que isso é a grande inovação. Eu acho que enquanto a gente estiver muito preocupado em ganhar, juntar, acumular, a gente vai ficar para trás. Mas quando a gente estiver pronto para se alimentar internamente, para estar pronto para oferecer a mão para quem está precisando, oferecer um olhar, oferecer um comentário, oferecer o que quer que seja, a gente vai conseguir fazer as transições, atravessar, e tem muita coisa boa também. A gente vai conseguir assimilar o que tem de melhor, se proteger do que tem de pior e, principalmente, coletivamente, né? Eu acho que a saída é para dentro, para mim, não tem dúvida disso. E, além de ser muito estimulante esse momento que a gente está vivendo, ele também é muito promissor, porque a gente pode usar tudo a favor dessa nova consciência. Antes, o Jung falava do inconsciente coletivo. Eu tenho falado muito do consciente coletivo. Já chegou a hora da gente estar todo mundo lúcido para poder pegar o que o coleguinha está já descobrindo, para a gente ter um consciente coletivo, para a gente fazer escolhas que sejam benéficas, não só para o próprio umbigo, mas para quem está também compartilhando, não só gente, né, para toda a vida, todos os tipos de vida, porque afinal somos todos moléculazinhas, célulazinhas de um grande ser que é o planeta Terra, que é um ser vivo também. Então não vamos matar o que tem de lindo e de vivo no planeta para a gente poder também seguir vivo. Você me deu o gancho aqui para... Bom, a gente tem esse podcast sobre felicidade, né? E toda vez que alguém pergunta assim, eu tenho um podcast. É sobre o quê? Eu falo, é sobre felicidade. O pessoal já me olha assim com aquela cara assim, pronto, lá vem a menina gratiluz, tem que estar feliz com tudo, né? Tipo, tudo, um monte de merda acontecendo no mundo e você vai, não sei o quê, né? Tipo, falando que tá tudo bem. Eu assim, não, o podcast é sobre psicologia positiva, ele chama Felicidade Dá Trabalho. E o pessoal, dá mesmo, né? E aí que o pessoal começa realmente opa, peraí. E aí você falou agora sobre algumas coisas que realmente, né, trazem aí essa felicidade. E eu queria terminar aqui, fechar o nosso episódio perguntando para você, tá bom, felicidade dá trabalho, a gente precisa voltar para o corpo, estar presente, conseguir, né, não se distrair, etc. Mas tem umas horas que a felicidade ela vem de graça, né? Num sorriso de uma criança, um cachorro que pula em cima da gente. Assim, para você, quando que a felicidade não dá trabalho nenhum? Não dá trabalho nenhum quando eu estou com as pessoas que eu amo, com a minha filha Maria Luísa, com meu filho Felipe, com meu marido Léo. Eu acabei de perder meu pai, gente. Eu perdi meu pai essa semana. E eu estou muito, muito emotiva, né? Porque é um momento delicado, assim, né? E a minha mãe ainda está viva. Então, assim, todos os momentos que eu puder estar com ela, aproveitar a presença dela, eu vou aproveitar. Para mim, o mais importante, que traz mais felicidade, é esse vínculo de afeto com as pessoas que eu amo e que me amam também. Ai, vocês estão assim também? Então, né? E você começou falando do quanto você era dedicada e comprometida, e chegava no horário e cumpria com a sua palavra. E eu, enquanto a gente estava combinando esse encontro aqui, eu acompanhei nas redes sociais o que você estava compartilhando sobre o seu momento de vida. Eu já perdi 2 pais, tive a sorte de ter 2 pais, um biológico e um do coração. Aos 41 anos perdi os 2. Eu conheço essa dor, apesar de que ela é única e para cada pessoa ela é... Enfim, tudo isso para dizer que eu pensava, como é que eu vou falar com ela, né, gente? Como é que se aborda? Vai acontecer? Não vai? Eu quero muito te respeitar,
o seu momento, então esse comprometimento fica muito evidente e eu te agradeço muito por, nesse momento que você está vivendo, sair da sua casa, sair dos seus abraços, dos seus colos, desse momento de afeto para estar aqui com a gente, inspirando todo mundo que está aqui presencialmente, que está acompanhando a gente também pelo podcast. Se a gente já te admirava e já considerava uma grande honra ter você aqui, agora mais ainda, você é uma pessoa única e que realmente transforma os espaços por onde você passa. Eu tenho certeza que vocês aqui, sorrisos que eu estou enxergando, te abraçam e te acolhem com muito amor nesse momento que você está vivendo. Recebo, Thaís, Obrigada. recebo, Fernanda, e recebo de cada um de vocês e de Obrigada. vocês que estão em casa também. Estou recebendo aqui. O afeto de todos é muito bem-vindo. Muito obrigada de novo. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui hoje, presencialmente, aqui trazendo calor humano para esse episódio do podcast. E para vocês que estão nos acompanhando, continuem por aqui, porque a gente tem sempre conteúdo novo chegando. A gente vai deixar todos os caminhos para vocês seguirem a Maria Paula, para quem ainda não segue, porque ela é muito maravilhosa e vale muito a pena. Façam isso. Continuem com a gente, que em breve tem mais conteúdo bom aqui no ar. Até lá.